Deu para ouvir? Palhaço. Olha isso. E, não escreveram ali. Quem que não escreveu o tema? Quem que era o responsável não escreveu? Brincadeira. A gente hoje, brincadeiras à parte, né? Para quem já me conhece, nós estamos no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata honrar pai e mãe. É um capítulo que traz umas reflexões bem profundas para a gente, né? Que vai abordar aí essa filiação, né? Que a gente tem, paternal, vai tratar dos laços de família, família espiritual e família material. A gente vai ter aí entender um pouquinho o que isso significa. E para começar, eu sempre gosto de ler a passagem do Evangelho onde Jesus menciona, né, o título, honrar pai e mãe. Jesus disse para aqueles que o escutavam: vocês conhecem os mandamentos: não cometer adultério, não matar, não roubar, não prestar falso testemunho, não fazer mal a ninguém, honrar pai e mãe. Está em Marcos capítulo 10, 19, está em Lucas 18, 20, Mateus 19, 18, capítulo 19, versículos 18 e 19. E no decálogo do Êxodo, lá no Antigo Testamento também, faz referência a esse mesmo título, que é o seguinte: honrem o pai e a mãe, a fim de viverem muito tempo na terra que Deus dará a vocês. A gente também vai fazer um comentário que está aqui no Evangelho sobre essa passagem, né? De honrar pai e mãe, a fim de viverem muito tempo na terra que Deus dará a vocês. Para começar, Kardec ele traz para a gente o que ele trata de piedade filial. Ele fala o seguinte: o mandamento honrar pai e mãe é uma consequência da lei de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar o próximo sem amar pai e mãe. O termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quer que o amor que se deve ter pelos pais se junte o respeito, a atenção, a obediência e a paciência. Vocês lembram que nos capítulos anteriores, né, a gente foi tratado de amar os inimigos, né, fazer o bem, enfim, sem ver a quem, né? E como, chegando nesse capítulo onde a gente se depara com esse honrar pai e mãe, né, a gente às vezes faz uma reflexão, porque nem todo pai, nem toda mãe é o que a gente esperava, né? Nem todo pai, nem toda mãe exerce a função que deveria de pai e mãe, infelizmente. Mas também nem todo filho é o filho que o pai e mãe desejava, né, gente? Vamos combinar também, né? Não vamos tirar a nossa responsabilidade de jogar tudo em cima do ombrinho de pai e de mãe. Mas a gente precisa, nessa visão, né, que Jesus trouxe para a gente e que ele traz, falando desse respeito maior que a gente deve ter para com esses seres que nos proporcionaram o momento reencarnatório que estamos aqui. E olha que na época de Jesus ele não podia nem falar disso, porque imagina, mais de 2024 anos atrás, Jesus falar em reencarnação, o que o pessoal ia pensar? Ia ficar tudo muito meio, né? Então eles não tinham ainda essa noção. Mas como eles já seguiam o Antigo Testamento, né, já vinha lá das leis de Moisés, né, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, e na passagem que a gente já leu aqui no Êxodo já trouxe essa referência de honrar pai e mãe. Então a gente consegue entender que essas duas figuras são figuras importantíssimas na vida de cada um de nós. Primeiro lugar, porque se não fossem eles, como eu falei, a gente não estaria aqui. A gente não teria tido a oportunidade de estar nesse momento aqui. Ou há 2000 anos atrás, aquele povo que estava lá. Ninguém nasceu de chocadeira. Alguém nasceu de chocadeira aqui? Mesmo que tivesse sido bebê de proveta, né? Precisava de um óvulo e de um espermatozoide. Então, por mais que não tivesse a mãe gerando, precisou daquelas matrizes originais para poder desenvolver, né, um ser humano. Ainda não desenvolveram nada, né, diferente para gerar um ser humano. Ainda, não vamos falar que não vão, né? Enfim, a humanidade avança e a gente não sabe até onde a gente pode chegar. Então, quando ele fala para a gente, né, que Deus quer que esse amor que a gente tenha por eles seja juntado o respeito, a atenção, a obediência e a paciência. Aí a gente tem que refletir. Por
Por que a gente tem que ter respeito? Por que a gente tem que ter paciência? Por que a gente tem que ter obediência? Tudo bem que no desenvolver da nossa vida, quando nós somos filhos, quando somos só filhos, tá? Aí depois eu vou chegar quando a gente se torna pai e mãe. Quando a gente é só filho, enquanto é criança, pai e mãe é ídolo, né? Você olha para aqueles seres, nossa, são os exemplos de vida da gente. Normalmente, como eu falei lá no início. Nem todo pai, nem toda mãe acaba exercendo o papel que lhe é, né, de direito exercer. Mas, normalmente, o filho olha o pai e a mãe como referência, como exemplo, como herói. Quem quando criança, nunca viu o pai, botava de super-herói, Dia dos Pais, dá uma camisa do Superman, pra mãe, dá de Mulher Maravilha, né? Não sei pra quê, tem que dar de mulher elástica, porque faz de tudo, né? Tem que se esticar pra fazer tudo, mas enfim. E a gente cresce com essa visão. À medida que a gente vai crescendo, né? A gente vai... Não que essa visão mude, mas você começa a enxergar a realidade. Não sei se aconteceu com vocês assim, comigo foi dessa forma, né? Então você começa a ver que pai e mãe, né? Eles têm tantos sentimentos dentro deles quanto a gente. E às vezes a gente acha que eles são obrigados a entender os nossos, ainda mais quando a gente é adolescente, né? Adolescente é uma coisa. Aí eu vou falando já de pai e mãe, né? Porque eu sou mãe, enfim, meus filhos já cresceram. Que acha que, primeiro, chega na fase que sabe mais do que pai e mãe. Quer dar aula pra gente. Eu morro de rir com isso. Adoro. Eu fico, filha, quando você vem com fubá, eu já vou com um bolo pronto. Mas, às vezes, não vale nem a pena gastar saliva, né? Não vale a pena gastar saliva. Deixa achar que sabe mais, deixa achar... Assim, ó, a vida ensina, né? Tem uns livros, a vida escreve, a vida ensina, e é verdade. E só, às vezes, a gente passando pelas experiências da nossa vida, que quando a gente para e olha para trás, fala, nossa, hoje eu entendo meu pai e minha mãe. Hoje eu entendo por que minha mãe agia de tal forma, por que meu pai agia de tal forma, né? E nesse processo do nosso desenvolvimento, a gente, assim, quando a gente é criança, nós somos cuidados por eles, né? Porque nós somos os únicos seres mamíferos que, se nascerem e forem relegados à natureza, não sobrevivem. Se você largar um gatinho, um cachorrinho, qualquer outro mamífero, ele vai se virar. Agora, o ser humano não. Se você larga um bebê por aí, a probabilidade dele morrer é muito grande, né? Então, a gente precisa desse cuidado. Então, por mais que, de repente, aquela maternidade, aquela paternidade não seja a paternidade, a maternidade dos sonhos, eles têm um cuidado com aquele ser, né? Então, assim, a gente vive, cresce, eles educam a gente, pá. E, com o passar do tempo, o que acontece com eles? Envelhecem. Quando a gente tem a sorte de ter o nosso pai e a nossa mãe envelhecendo perto da gente. Ano passado, meu pai desencarnou com 83 anos. Eu ainda achei muito pouco. Meu pai, 83 anos comigo. Quando a gente fala assim, 83 anos, nossa, tempo não é tempo pra caramba não, gente. Não é muito tempo, não. Ainda mais quando você tem uma relação, né, legal, coisa e tal. E no meu caso, minha família toda do Rio. Então, sempre quando eu ia pro Rio, a gente sentava e conversava e batia papo, né? Enfim, contava as histórias, enfim. Então, nunca é tempo suficiente, às vezes, pra gente, quando a gente tem uma relação, né, assim, mais próxima. Mas também, às vezes, não é tempo suficiente quando a gente tem relações que não são tão harmoniosas assim. Aí, dentro do capítulo, a gente vai chegar num ponto que vai falar, né, dos laços de família sanguínea e a família espiritual, né? E tudo vai começar a fazer muito mais sentido, né, no que a gente passa e nos processos que a gente vai vivendo na nossa vida. E que a gente também presencia, às vezes, de pessoas próximas da gente, de familiares nossos. Aí você começa a ter entendimento e começa a desenvolver o que Deus, né, o que Jesus falou, que Deus pede pra gente, ter o respeito, a atenção, obediência e paciência. Porque se eles tiveram paciência suficiente para cuidar da gente quando a gente era criança, né? Por que quando eles ficam idosos, a gente não tem paciência? Para escutar a mesma história 10 vezes, né? Pra gente... Adorei o cutucada. Pra gente escutar a mesma história. Aí nem com o microfone dava para competir, tá? Nem com o microfone. Vou escutar a mesma história 10 vezes, né? E às vezes fazer questão
né, de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Quer ver matar mãe e pai? Olhar para os jovens, quer ver matar mãe e pai? É acordar e não dar um bom dia. É já acordar virado no giraia. Ô, gente, a pessoa dormiu, mas o quê? Abraçou quem, né? No sono. Morfeu estava revoltado? Morfeu esculhambou o sonho de todo. Ou então chega, tipo, todo mundo, claro, né? A gente trabalha, estuda, faz um monte de coisa, às vezes chega em casa e não tá afim de conversa, não tá afim de papo. Mas quem tá dentro de casa não tem culpa dos BO que a gente passa na rua, não. A gente não tem o direito de ficar descontando dentro de casa o que acontece com a gente na rua. Mas, infelizmente, é o que a gente mais faz. Sabe por quê? Porque dentro de casa a gente não precisa usar aquele vernizinho que a gente usa quando tá na rua, sabe? Não é aquela coisa, nossa, a Patrícia é um doce. Ô, pessoa simpática, alegre. Pergunta pro meu marido. Não sou também virada no girar dentro de casa, mas a gente na rua, às vezes, você acaba se mostrando de uma forma mais polida, mais educada. Dentro de casa você tem o quê? Você tem a certeza que aquelas pessoas que estão com você, elas te amam. E elas não vão te largar por nada, assim, por um bom dia atravessado, uma viradinha de olho. Filha adora virar olho, né, gente? Daquela, essa virada aí, essa que você deu. Ai, gente, a minha filha dá uma virada que, caraca, tem quase 360 que ela vira o zoinho, entendeu? Então, assim, aí dentro de casa a gente faz isso. E a gente não se, assim, meio que não faz no automático. No automático. Mas quando a gente começa a perceber, opa, às vezes, realmente, puxa, será que está passando alguma coisa, está precisando quer conversar, né? Está passando por algum problema. Às vezes filho não quer conversar com pai e mãe. Nós já fomos filho, né? A gente sabe bem disso. Nem tudo a gente fala para pai e mãe, tá, gente? Nem tudo a gente sabe que fala para pai e mãe. Isso é normal, faz parte da vida. Mas a gente sabe que no momento que o calo aperta, ou quando a coisa fica preta de fato, com quem que a gente vai contar? Com eles. E por que quando na velhice deles, né, é muito comum, né, a gente, aqui ali até no Evangelho ele fala, né, a gente relegar os nossos pais, por exemplo, eles que nos educaram, nos deram tudo dentro da medida do possível deles, nos deram tudo que a gente, né, precisava. E no momento que a gente tem um sucesso, né, no nosso desenvolvimento, sucesso profissional, e você começa a estabelecer a sua família, e às vezes você você precisa que o seu pai ou sua mãe vá morar com você, ou então quando vai passear na sua casa mesmo, você relega eles ao cômodo mais humilde da casa, né? Aquela coisa assim, né? Então se chegar os amigos, fica aí no quartinho, né? Não incomoda, não, né? Vai ficar perturbando os amiguinhos. Por que a gente faz isso, né? Que antigamente, né, os idosos eram mais reverenciados por quê? Pela experiência de vida que eles tinham, pelo tanto que eles tinham a ensinar para o jovem. Então, em comunidades, né, tanto nas comunidades, a gente vê muito isso na comunidade indígena, né, ainda os povos africanos têm muito essa cultura do mais velho cuidar do mais novo e ter aquela coisa do acolhimento, né, e o respeito, né, pelos anciãos, pelos mais velhos. Por que hoje a gente às vezes despreza isso, né? E é muito engraçado que uma coisa eu falo para vocês, a gente acaba só dando valor quando não tem mais perto. Isso é fato, né? Aí voltando no exemplo meu, eu tenho um sobrinho que ele vai estar estudando história. E ele adora fazer árvore genealógica, então tudo que diz respeito à família, então ele é o guardador das memórias da família. E foi assim, Deus é muito bom, né? Ele é muito sábio. Um ano antes do meu pai desencarnar, ele fez uma entrevista com meu pai, para o meu pai contar a história de vida dele, desde criança até os dias atuais. Gente, é a coisa mais deliciosa que tem. Sabe, às vezes quando bate aquela saudade, fez 10 meses que ele desencarnou, quando bate aquela saudade de você ouvir a voz, aí eu pego o vídeo e vou assistir. Parece que eu tô com ele do meu lado aqui assistindo. E é tão legal, sabe, de você ouvir a voz, de você ver o jeitinho, né? Então, assim, ficou registrado pra gente esse momento, né? Dele contar coisas dele de criança, que ele sempre contava as histórias pra mim. Meu pai sempre foi muito caladão, né? Não puxei meu pai, obviamente.
Não puxei papai. Nesse ponto, não. Mas ele sempre foi muito calmo. Mas quando a gente sentava para conversar e ficava puxando dele, ele gostava de contar e de falar como é que era. Né? E você vê quanta coisa se passou, quanta coisa foi vivida. Né? E que ele compartilhou com a gente naquele momento. Que se a gente não faz aquele momento de introspecção com ele, de conversa, talvez deixasse passar. E quando que a gente ia saber disso que tinha acontecido com ele? A gente perde a oportunidade. Então, assim, quando Jesus fala que a gente precisa honrar pai e mãe, né, é olhando por esse prisma, independente das dificuldades de relacionamento que a gente possa ter. Porque dificuldade de relacionamento a gente vai ter durante a vida inteira, não só dentro da nossa família, mas também fora. Mas se eu não começo a exercitar o que Jesus traz pra gente, né, que a gente deve amar ao próximo como a si mesmo. O que foi? Tá, eu estou saindo do foco? Que a gente deve amar ao próximo como a nós mesmos. Os próximos, mais próximos da gente, são a nossa família. São aqueles que convivem com a gente. São aqueles que estão ali, essa família originária, né, de pai, mãe, irmãos. Aí depois vem para a nossa família que a gente vai constituindo, né, casando, tendo filhos e dando a continuidade. Se a gente não consegue exercitar isso dentro dessa sociedade micro que a gente vive, como que a gente vai exercitar isso fora? Por quê? Você vai refletir na sociedade o que você vive em família. Ou vocês acham que não? Que é diferente? Não, em casa eu consigo disfarçar bem, na rua eu consigo disfarçar bem. Você até disfarça, mas não deixa de ser quem você é. Uma hora você cai na casca de banana, não é verdade? Não tem aquela expressão que as pessoas gostam de falar? Saiu da casinha? Não, gente, não saiu da casinha não. Se mostrou quem é. Quando a gente fala que saiu da casinha, a gente mostrou a nossa essência. A gente mostrou o que nós somos de fato. Né? Ai, descompensei e falei que eu não queria. Não, você falou tudo o que você queria. Porque tudo que sai da nossa boca, primeiro passa pela nossa mente e pelo nosso coração. Para depois vir, a gente cuspe. Né? A palavra que a gente fala é que nem flecha que a gente atira. Uma vez que você atirou, nunca tirei uma flecha não, tá, gente? Mas uma vez, que nem um tiro dado, não volta. Você não tem como voltar, né? Então, quando a gente parar para analisar essa parte, né, do evangelho de honrar pai e mãe, é nisso que a gente tem que pensar. E Kardec ainda fala aqui, ó. Se a lei da caridade manda pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o seu próximo, e esquecer e perdoar as faltas e amar até mesmo os inimigos, quanto maior não deverão ser as obrigações em relação aos pais. Se ele fala tudo isso, em relação a quem a gente nem se relaciona, assim, aquela pessoa que, né, não faz parte do nosso relacionamento íntimo, imagina com aqueles que fazem parte da nossa vida. Que por mais que façam coisas que pra gente não deveriam ser feitas, tenham atitudes que pra gente nós não esperamos que, né, que pai ou mãe ajam de determinada forma, se eu vou ter essa consideração por um estranho, como eu não vou ter por um pai e por uma mãe? Como que eu vou ser ainda relutante em relação a isso? Quero deixar claro o seguinte, não é fácil. Falar é fácil, mas exercitar é difícil. Às vezes a gente olhar, né, para a dificuldade do outro e pensar, nossa, deve estar passando por algum conflito que eu ainda não entendo, que nem a pessoa mesmo consegue entender, e eu não posso tomar aquele sentimento de animosidade contra mim a ferro e a fogo. Né? Que antes da gente ter essa consciência, a gente falava o quê? Ah, bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Né? Hoje em dia eu falo, tem problema não, eu levo para casa, guardo e depois eu jogo fora. Melhor do que eu me indispor. Melhor do que eu revidar uma agressão externa e ainda sofrer uma consequência física letal. Hoje em dia a coisa está nesse nível, né? Na nossa sociedade, se você toma uma fechada no trânsito, cuidado, porque tu não sabe quem que está dirigindo outro carro. Antigamente a gente dava umas... Tem aquele desenho do Pateta, né? Que ele fica endiabrado dentro do carro quando pega no volante. Mas hoje em dia é muito perigoso a gente ter essa reação. Então, a gente precisa ter cuidado. Então, se eu consigo começar a fazer esse controle de reação dentro da minha família, o meu reflexo na sociedade vai ser o mesmo. Entendeu? Aí, seguindo aqui. Eu quero chegar agora
parte aqui. Lembra que ele falou aqui, ó, honrem o pai e a mãe a fim de viverem muito tempo na terra que Deus dará a vocês. Isso aqui, que está lá no Decálogo em Êxodo, faz referência, lembra que o povo hebreu, né, com Moisés, ficou no deserto 40 anos em busca da terra prometida, lembra essa história de Moisés no Antigo Testamento? Que o povo hebreu vai para um lado e vai para o outro, né? Procurando a terra prometida. Quando ele fala, nessa época, em dar essa terra prometida, era o limite de entendimento que aquelas pessoas podiam ter em relação a essa fala, né? De que você honrando pai e mãe, você vai receber a terra prometida. Vindo para os nossos dias atuais, quando a gente fala isso, né? A interpretação que a gente tem que dar, qual é a terra prometida nos dias de hoje para a gente? Na concepção de vocês, o que vocês acham? Eu tenho um passo para o nosso lado, não sei se tem não, tá? Eu sou Rio de Janeiro. É o mundo espiritual, que é o nosso destino efetivo, que é de lá que nós viemos e é para lá que a gente retorna. Né? Então aqui, esse mundo que a gente vive é uma mera passagem, é uma passagem. É o que eu falo, é uma Matrix. Né? E a gente depois vai para o mundo real. Lá a gente já vai aprendendo o que a gente precisa fazer para viver bem aqui. Aqui é a prova de fogo. E às vezes a gente repete, né? E como repete? Porque quantas reencarnações a gente tiver, é a chance que a gente está tendo de ajustar a nossa rota, né? Então, quando a gente olha para essa passagem, é nesse âmbito que a gente precisa chegar ao entendimento. Aí Kardec ainda fala o seguinte, ó, quando Jesus chegou, as ideias dos hebreus já estavam mais desenvolvidas e era então o momento de receberem um esclarecimento maior. Então, assim, na chegada de Jesus, o povo hebreu já estava um pouco mais, com a cabeça um pouco mais abertinha do que na época de Moisés. Aí, Jesus falava o seguinte, Jesus os inicia na vida espiritual dizendo, o meu reino não é deste mundo, e será nele e não na terra que receberão a recompensa por suas boas obras. Olha como a fala mudou, entendeu? Olha como a fala deu uma... eu não estou falando que vocês vão receber a terra prometida daqui, mas eu estou falando para vocês que o meu reino não é daqui. E quem agir, né, nas boas obras vai ter permissão de fazer parte desse reino, né? Com essas palavras, a terra prometida deixa de ser material e passa a ser uma pátria espiritual. Assim, quando Jesus lhes recomenda o respeito pelo mandamento honrar o pai e a mãe, já não é mais a terra que ele promete, e sim o céu. Que maravilha! Olha como a interpretação, né, dessas passagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento, à luz da doutrina espírita, acaba tendo uma amplitude muito maior do que a limitação que a gente tinha na época que você lê a letra morta, né, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Você começa a ampliar a sua visão de entendimento em relação a isso. Aí aqui, no segundo item aqui, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Lembrou dessa passagem? Né? Que o trecho da passagem é o seguinte, quando Jesus chegou em casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Ao saberem disso, seus parentes saíram para prendê-lo, pois diziam, ele perdeu o espírito. Gente, se até Jesus teve BO na família, quem somos nós para não ter na nossa, gente? Jesus, espírito puro, perfeito que teve entre nós, tinha BO, os irmãos dele não entendiam ele não. Achavam que ele estava ficando doidão, maluco. Queriam prender gente, queriam que o Sinédrio realmente leve esse doido, porque esse doido tá... né? Eu ia falar uma coisa aqui que ia ficar feio. Deu uma pirada de cabeção, né? Então assim, oi, fala, amor. Olha, na realidade não se fala exatamente, porque o que acontece? Quando Maria casou com José, José já tinha um monte de filho, entendeu? Ele já tinha sido casado, por isso que ele casou com Maria, entendeu? Então assim, e dizem também assim, aí a historiografia de Jesus é uma coisa que a gente não tem tanta informação assim, mas depois até Maria teve outros filhos, entendeu? Então assim, eu não sei te dizer ao certo quantos eram ao todo, mas eram alguns, né? E não teve um que entrou, que ficou no meio ali do discipulado de Jesus, nenhum deles.
Você vê, se Jesus não teve entendimento na família, a gente não pode reclamar se a gente tem um BOzinho aqui, um BOzinho ali, entendeu? Pensa no homem, pensa, ó, o JC, cara, ele, enfim. Se ele passou por isso, quem somos nós, né, para não passar? Ainda fala o seguinte: sua mãe e seus irmãos chegaram e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. O povo que estava sentado ao seu redor lhe disse: sua mãe e seus irmãos estão lá fora e chamam por você. Jesus então responde: gente, eu estou vendo aqui The Chosen. Tão bom. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ali Jesus já está dando uma prévia, né, da família espiritual. Que não é só a família consanguínea que conta. A família consanguínea, ela é uma parte da nossa jornada e necessária, porque senão a gente não está aqui. Ia ser tudo filho de chocadeira. Então, ainda não chegamos nesse ponto. E só que a gente precisa dessa constituição familiar para poder estarmos onde estamos. Aí vamos chegar aqui aonde eu quero chegar. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Kardec fala o seguinte: os espíritos que encarnam numa mesma família como parentes próximos são quase sempre, presta atenção no quase, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e reunidos e unidos por relações anteriores. Essas relações se manifestam pela afeição que existe entre eles durante a vida terrena. Pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros ou separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por aversões mútuas. Alguém achou alguma coisa assim, se identificou com a fala? Quem nunca pensou, gente, eu nasci na família errada? Deus errou o CEP e o CPF onde eu tinha que nascer. Acho que ele errou. Lembra da cegonha? A cegonha errou o endereço, jogou o pacote em outro canto. Que parece que eu sou diferente de todo mundo da minha casa. Todo mundo para mim é estranho. Acontece isso com vocês? Já aconteceu em algum momento? Se não, desculpa, é só na minha família que passa essas coisas, tá, gente? Eu sempre trago uns relatos porque a vivência, enfim, né? Acontece. Mas é normal. É normal. As famílias, elas são reunidas, como eles falaram aqui, por afinidades. Espíritos que estão reunidos no mesmo círculo familiar têm ligações anteriores, né? Que têm, na sua maioria, afeições, mas existem casos, como é dito aqui, de animosidade nessas relações. Irmão é danado, né? Gente, eu não sei se é só na minha casa, né? Que tem aquela coisa que um não pode olhar para o outro que sai faísca. Meu Deus, é impressionante, é impressionante. Aí você fica, né? A pessoa tá aqui quarta-feira à noite falando disso e eu tenho 2 pecinhas que eu fico, gente, não é possível, vocês são minha aprovação. Vocês estão me pondo à prova, entendeu? Eu já falei, qualquer dia eu vou amarrar vocês 2. E olha que já são grandes, hein, gente? São criança, não. Eu vou amarrar vocês 2 numa camisa de força, vão olhar, ficar olhando para a cara do outro o dia inteiro. Até se amarem. Mas, enfim, né? O que a gente tem que deixar claro, que eu falo para eles, a orientação que eu dou é a seguinte: olha, papai e mamãe tem tempo limitado aqui. A gente não vai estar aqui sempre para ficar apartando essas diferenças entre vocês. Vai chegar uma hora que é só vocês 2. E vocês vão ter que se virar. Ou vocês vão parar de se falar, ou vocês vão ser melhores amigos. Eu mesmo com meu irmão. Nossa, eu e meu irmão, a gente brigava tanto. Gente, mas meu irmão só é 2 anos mais velho que eu. E meu irmão era caticinho, né? E eu também não era flor que se cheirava, porque me batia, o que eu fazia? Eu revidava, né? Não conseguia com a mão e a com a vassoura. Uma vez, hoje a gente, não, isso foi até os nossos, 18 e 20 anos dele, 19, 20, depois que ele teve filho, porque ele teve filho cedo, né? Teve filho com 20 e poucos anos. Depois que meu sobrinho nasceu, deu uma melhorada na nossa relação. Mas uma vez a gente teve uma briga tão sinistra, que ele veio e ele tinha uns tupetão, sabe? Meu irmão tinha uns cabelos, aqueles cabelão tupetão. Eu agarrei nos cabelos dele, mas eu fazia assim, que eu acho que... Hoje ele é calvo, de tanto cabelo que eu arranquei dele naquele dia. E hoje, que eu falo, eu sou apaixonada pelo meu irmão. Sabe? A gente se fala todo dia, a gente se conversa todo dia, né? E
A nossa relação ficou muito mais estreita também depois do desencarne do meu pai, né? Que a gente teve que... Porque hoje nós somos o quê? O suporte da minha mãe. Né? Que ela sempre... Foi 54 anos de casamento, imagina, de repente... Igual cão e gato, né? Porque qual marido e mulher que não tem essa... Né? Que só fica no só love. Não, tinha os arranca-rabo. Então, assim... E a gente ri hoje em dia do que acontecia com a gente. Dessa animosidade que a gente tinha. Dessa coisa de um olhar para a cara do outro, nossa, de querer esganar um e o outro, né? E eu vejo muito isso nos meus filhos. Eu falei assim, não, mas relaxa, vai chegar uma hora que vocês vão se entender. Que a coisa ameniza, que a necessidade do companheirismo vai se fazer presente. E da mesma forma, quando a gente fala de família espiritual, existem pessoas que cruzam a vida da gente e que você fala assim, não é possível, eu te conheço de outra vida, né? Porque você olha para a pessoa, você sente aquela simpatia instantânea. E no decorrer de amizades, tem amizades que você... Fala, Márcio. Nada, amigo. Eu acho que cada família tem uma ovelha branca, justamente para catalisar a evolução, né? É aquilo que faz a família ficar mais exigente, dá mais trabalho, mas é para acelerar o processo. Exatamente. Quando ficar aquela normose, aquela coisa morna, né? Você falou, alguém sentiu, eu senti assim, sempre bem diferente da família, né? Hoje eu vejo que era exatamente. Eu ainda sou classificado como terrível. Do trabalho, mas era uma acho que a gente já vem. Cada um, exatamente, de sair da zona de conforto. Às vezes aquela família precisa dar uma saculejada. E às vezes aquele que é o mais rebelde, que é aquele objeto de atenção para aquela família ter um start de mudança. Né? E não é simplesmente, é a ovelha negra da família, vamos banir. Não, você tem que olhar para o diferente e ver o que ele está precisando, qual é a necessidade, o que ele está gritando que a gente não está entendendo, o que ele precisa e a gente não entende. Né? O que ele fala e a gente não consegue compreender. Porque normalmente é isso que acontece. E com o passar do tempo, você acaba, né, as pessoas vão se transformando, a maturidade. É por isso que a gente fala, jovens, escutem a voz da sabedoria. Eu nunca achei que eu fosse falar isso um dia. Ai, meu Deus. A maturidade traz muita experiência pra gente. A gente, quando tem 19, 20, 30 anos, acha que, nossa, conhece tudo, domina tudo, que é, nossa, o detentor de tudo. Não, a gente tem muita disposição para fazer tudo, mas a gente não sabe tudo. Ainda não. Né? Apesar de que, quando você para pensar que somos o quê? Espíritos imortais, numa experiência reencarnatória. O teu espírito, ele é milenar. Você não sabe quantas encarnações você já teve, quanto de conhecimento o teu espírito traz. É o que eu faço. Eu trabalho com evangelização infantil aqui na casa e é o local onde tudo que eu aprendo de doutrina mais se materializa. É na criança. Por quê? Você vê, às vezes, crianças de 4, 5, 6, 7 anos falando coisas que você fica, não é possível. Não. Tá errado. Tá alguma coisa acontecendo aí dentro dessa cacholinha. Aí você entende, opa, não é esse corpinho que está falando. Não é esse corpinho de 7 anos, de 6 anos, de 5 que fala comigo. É o espírito imortal. São as experiências, ainda mais nessa fase de criança, que eles ainda estão muito ligados com o plano espiritual, a ligação, porque segundo André Luiz, né, nas obras, né, do A Vida no Mundo Espiritual, ele fala que a reencarnação se completa aos 7 anos de idade. Até lá, a criança ainda vive muito nos dois mundos. Tem as histórias dos amigos imaginários, lembra? Meu amigo que tá vendo, amigo imaginário, aqueles amiguinhos que só a criança vê. A criança não tá ficando doidinha não, gente. Ela tá vendo sim. Ela tá vendo o espírito protetor dela, né? Espíritos afins. Pode haver casos de serem espíritos que estão ali para perturbar a criança, porque vamos combinar? É criança, o espíritozinho, né? O corpinho novinho, mas o espírito é antigo. Sabe-se lá quem que aquela criança, aquele espírito está carregando com ele. Quais as adversidades ou os adversários vieram
né, junto com aquela criança. Então, a gente, né, tanto os pais, evangelizadores, educadores, de uma forma geral, tem que ter um olhar muito cuidadoso para esses momentos da criança. Por isso que a gente fala, os 3.000 primeiros dias da criança são essenciais, desde a concepção até completar os 7 anos de idade. São fundamentais e essenciais para se trabalhar esse espírito imortal, para você poder... Porque o que acontece? Nesse período, o espírito, ele não tomou posse, né, do que aquele espírito imortal dele tem de informações. Ainda está meio que dormente, né? Então você consegue acessar aquele espírito de forma muito mais eficiente, com valores, né, com atitudes, com exemplos que vão transformar aquele espírito nessa encarnação. É um momento propício para isso. Ah, Patrícia, então passou disso, você não consegue mais mudar nada. Não, consegue. Tanto consegue que vocês estão aqui. Todo mundo aqui. Todo mundo aqui já passou de 7 anos, né, gente? Bastante tempo, né? Então, assim, ainda dá tempo. Só que nesse período dos 3.000 dias, ele é muito mais fácil de acesso. Por isso que a gente fala, quem tem criança, filho, sobrinho, afilhado, nessa fase, incentive a participar de uma evangelização. Porque é muito importante esse contato com o Evangelho de Jesus, com toda essa psicosfera que a gente traz, né, de mostrar, porque a gente mostra para as crianças também que a vida não é só isso, não é só o mundo material, né? E para eles é muito mais fácil de entender plano espiritual, espírito, reencarnação, desencarnação. É tudo mais tranquilo, vida em outros planetas, é muito mais fácil do que para a gente, que a gente começa a racionalizar muita coisa. Então você começa a ficar muito questionador e às vezes isso atrapalha o entendimento. Por quê? Apesar dos nossos questionamentos, por exemplo, quando a gente fala de Deus, todo mundo aqui é bem resolvido com a figura de Deus? Deus criou tudo. Sabe qual é a primeira pergunta que as crianças fazem pra gente? E quem criou Deus? Olha a saia justa. Aí, por exemplo, para o adulto, a gente tem a resposta na ponta da língua, que está até no Livro dos Espíritos, né? Que quem ainda não teve acesso, que fala, nós não temos ainda inteligência suficiente para entender o que é Deus, né? Nem quem é, porque Deus não é uma pessoa, nunca foi uma pessoa, né? O que é Deus? Tanto que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é o quê? Que é Deus? Kardec, pedagogo, sensacional. Ele podia ter perguntado quem é Deus. Não, ele perguntou, que é Deus? Energia, como é que é? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí todo mundo decora de primeira, entendeu? Olha lá, causa primeira de todo, criador do universo. Aí quando você começa, eu sou assim, gente, quando eu começo a racionalizar muito o criador do universo, aí fico, tá, mas se ele criou o universo, aí eu vou com a mente da criança, quem criou ele? Como é o princípio? Qual é o princípio de Deus? Aí a mente começa, o tic-tac começa a ficar meio doidão, fica, tá bom, deixa eu parar e sentir, porque assim, aí o que me conforta? Eu sentir Deus em mim, eu estar, né, com Deus, Ele está em mim e eu estou imersa em Deus. E isso, para mim, me satisfaz. Foi uma questão de discussão da minha família, com meus filhos no Evangelho no Lar, eles ainda eram menores, né? E foi uma discussão, eu falei assim, gente, olha só, para mim, do que eu tenho de entendimento de Deus me satisfaz. Agora, vocês têm que chegar no entendimento de Deus que satisfaçam vocês. Eu não vou convencer vocês de nada. Como eu não posso convencer nenhum de vocês a acreditar no que eu acredito. Né? Que para ter tudo nessa ordem que a gente conhece, né? Dos planetas, né? Do nosso corpo. Gente, pensa que a gente está aqui, o coração está batendo. Né? O rim está funcionando, tudo está na sua... E a gente não está dando comando de nada. Não é possível alguma inteligência muito fora da caixinha para fazer essa perfeição toda, não é verdade? De você olhar para o céu e ter certeza que não está sozinho. Só que aí a gente ainda entra naquela pegadinha de achar, não, mas não tem vida em outro planeta. Não, claro, não tem vida igual a nossa. Criança, igual a nossa. Porque nós somos o quê? Um planeta de segunda ordem, caminhando para a terceira. Sabe o que é um planeta de segunda ordem? É um mundo de provas e expiações. A gente está a caminho do mundo de regeneração. Né? Então, imagina
tipo assim, dentro da escala espírita, a gente tem uma limitação dos mundos. Chega até no espírito puro, o mundo celeste, dos espíritos puros, onde Jesus, né, já né, tem o direito de estar ali, só que como um espírito puro e governador do nosso... Ele é governador do planeta Terra que a gente tenha conhecimento. Mas que ele deve ter outros orbes aí, que ele é responsável, pode ter certeza. Que ele não vai se limitar só a esse planetinha de nada, não, gente. Só esses 8 bilhões de gente? Não. Ele é muito maior que isso, né? Então, aí você começa, opa, peraí, o bagulho é grande mesmo. Então, assim, eu não tenho medo de morrer, mas não tenho pressa. A primeira coisa que eu vou querer saber quando eu chegar lá do outro lado, gente, olha só, dá para esclarecer um pouquinho melhor o que é Deus aí para mim, por favor? Porque a curiosidade não vai ficar contida, né? Porque quando a gente desencarna, só o corpinho que fica. O espírito, ele... Ai, gente, olha, eu já volto, tá? Antes que me expulsem. Então, só sei que eu vou chegar com essa indignação lá, tá? Resolvido isso, né? O que a gente tem que sair daqui hoje na nossa cabeça? É obrigação nossa olhar para o nosso pai, para a nossa mãe, ou para aqueles que nos criaram e às vezes não são pais biológicos, mas são os pais que nós tivemos a bênção de tê-los com a gente. Que a gente possa realmente honrá-los. Honrar é diferente de amar. Honrar é diferente de amar. Que a gente possa... Abençoado. Que a gente possa, pelo menos, honrar. Né? Se for difícil, amar. Porque se eu consigo olhar para um inimigo e seguir o mandamento de Jesus de que eu tenho que amá-lo, e o amar o inimigo não é mesmo que amar um amigo, eu estou dando nó na cabeça de todo mundo. Eu posso fazer o mesmo por aqueles que estão sobre, né, a minha tutela, que eu estou sobre a tutela deles e aqueles que estão à minha tutela. E não esquecer que não existe família errada. A gente não está na família errada, a gente não tem o pai e a mãe errado, a esposa, o esposo, a companheira errada, não. Todo mundo está no núcleo que precisa para o seu desenvolvimento, para o seu aprimoramento. E que a gente saiba também, ao longo do nosso percurso, identificar os nossos laços de família espiritual. Porque, graças a Deus, a gente consegue identificar e muito. E são muitos que chegam próximos a nós e que a gente leva realmente como irmãos de almas para a nossa vida. Que vocês possam ter esse prazer de encontrar esses vários irmãos de alma no caminho de vocês, para poder facilitar um pouco essa nossa jornada. Porque quando a gente caminha com quem a gente ama do nosso lado, é muito mais fácil. A caminhada se torna muito mais leve. Então, que a gente possa sair daqui hoje com esse sentimento de gratidão, né? E de amor fraterno por esses que nos geraram e por esses que nos deram a oportunidade de estarmos aqui. Pode fazer a prece? Pode fazer a prece?